Boa noite a todos. Boa noite, Thalita. Boa noite, Paula. Boa noite, Bruna. Estamos começando mais um RH Live Meetings, esse nosso encontro que fazemos a partir do Progep, discutindo os temas que são temas relevantes para a gestão de recursos humanos na atualidade. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que não é tão recente assim, ele está conosco desde os anos 94, mas que se faz a cada ano mais recente. Por quê? Porque se reinventa, não é? Permanentemente, mas mantém a sua estrutura, a sua base, o seu entendimento mais fundamental, que é a questão do business partner em gestão de recursos humanos, né? O nosso BP, o nosso consultor interno. E estão conosco aqui algumas especialistas, tanto por terem vivido a condição de business partner, como por terem estudado e hoje estão na FIA como professoras no campo de recursos humanos, em mais de uma disciplina, mais especificamente nos ajudaram, são minhas parceiras na produção de um curso voltado para o Business Partner. Esse curso ele acontece sempre aos finais de semestre, mês de maio, mês de junho, e também nos meses de outubro, novembro. E no dia 16, agora, começamos, não a próxima terça, eu creio que é a outra, começamos uma nova turma, uma turma que já tem um número significativo de matriculados, tem algumas vagas ainda em aberto, mas nós programamos um pouco para aquecer, né? O pessoal chama de fazer um esquenta do nosso curso de Business Partner, promover essa conversa, promover esse debate que nós vamos ter aqui. Então, nós temos a professora Thalita Cordeiro, que é a nossa companheira nesse curso, que é mestre em administração lá pela Universidade de São Paulo, que teve um percurso de carreira não só como business partner, mas em outras posições em RH, e que hoje ensina gestão de pessoas em outras instituições e também aqui na FIA. E que está em vias, né, de fazer o seu doutorado também. A professora Paula Foroni, que está aqui conosco, né, que está efetivamente, está em vias de terminar o seu doutorado, já está com a tese praticamente pronta, deve entregar em breve, e é mestre também em administração pela FEA, USP, tem também toda uma trajetória de carreira em organizações nacionais, organizações multinacionais, trabalha com consultoria em gestão de RH, na área de liderança também, em vários projetos nesse campo, que vão conduzir essa conversa. Mas a estrela da noite é a Bruna, não é? A Bruna é a Bruna Infante. A Bruna é business partner numa grande organização, uma organização bastante conhecida de todos nós, que é o FedEx, e ela tem uma carreira, uma trajetória também em vários cargos em gestão de recursos humanos. Ela é formada em psicologia, tem pós-graduação em administração de RH, formação em coaching,
e na área em coaching executivo e na área de gestão de carreiras. Então, a gente agradece muito a todas as três, mas agradece principalmente a Bruna, que está dedicando esse tempo aqui para a gente, para conversar, para discutir, para trazer a sua experiência, esse aprendizado que pode transmitir aqui para todos nós. Nada como a experiência vivida para realmente não só ilustrar, mas aprofundar a reflexão a respeito de um tema tão importante como é esse tema do Business Partner. O meu papel aqui é um papel de apresentador, então eu fico com a minha participação por aqui e passo a palavra para a Thalita, para a Paula, não é? Para que elas possam coordenar aqui essa conversa. Obrigado novamente a todos, a todas. Obrigada, professor. Quer falar, Paula? Eu adorei o convite do professor para o seu doutorado, tá? Assim, eu não podia deixar de perder, mas, enfim, essa oportunidade vai te ajudar, enfim, a nos... a gente caminhar, né, com nossas pesquisas, mas era esse comentário antes da sua apresentação oficial. Obrigada, Paula. Está cortando um pouco, viu, Paula? Você tá com o áudio um pouco ruimzinho. Mas, claro que, né, a Paula não ia poder deixar de colocar uma pressão extra, né? Porque essa história do doutorado, só para vocês entenderem aqui a conversa interna, é algo que eu tento atrasar um pouquinho, né? Fazer assim. Mas conversamos muito sobre isso. Uma hora vai chegar, talvez não tão cedo, assim, no meio do caminho tem o prazo que eu imagino e o prazo que o professor André imagina, talvez. Muito bem, prazer estar com vocês aqui essa noite, estar aqui com a Bruna, nossa aluna, que foi também nossa aluna nesse curso, com o professor André, nosso curso de Business Partner, então até para a gente conseguir também ter esse debate a respeito dos temas que a gente traz no curso, a nossa perspectiva do professor André, minha e da Paula, sobre o Business Partner e a vivência também da Bruna. E a ideia é a gente trazer um pouco aqui de contexto para a gente começar esse bate-papo, que a gente convida todos e todas a colocarem perguntas, comentários, e a gente tem um chat aqui ativo, que a gente possa realmente ter um bate-papo essa noite, tá? Então, a ideia é a gente conversar sobre um tema que não tem, que na verdade não é um tema resolvido, né? Como o professor André disse, é um tema que está presente nas organizações há quase 2 décadas agora, mas está longe de ser resolvido, e essa é uma grande questão que a gente trata nos nossos cursos, e que a gente vivencia, né, na nossa trajetória. A gente vivenciou como BPs, eu e Paula, e Bruna também, e a gente ainda vê isso acontecendo bastante nas organizações, de, afinal, entender qual é esse papel do Business Partner, como o Business Partner gera valor estratégico para a organização, e como isso se dá na prática. E é interessante, eu vou colocar aqui alguns poucos slides só para a gente esquentar a conversa, como disse o professor, nessa lógica de que um grande autor que a gente usa, e um dos grandes pesquisadores nesse tema, é o Dave Urich, e aqui está tem um dos materiais que eu e Paulo usamos em aula, que é a história do RH pelos livros do Dave Urich, que é uma pessoa assim tão presente nessa discussão que ele consegue posicionar a evolução da área de gestão de pessoas pelas publicações de seus livros. E aqui são os vários modelos que a consultoria do Dave Urich desenvolveu de modelos de competência de RH ao longo dos anos, né? Que é o que a gente usa como base para entender realmente que e aqui a gente não tem a intenção que vocês consigam ler os detalhes do modelo, depois tem a referência que a gente segue ele no LinkedIn, já fica uma dica para quem quer saber mais sobre Business Partner, e ele tem uma produção bem ativa, é uma forma de se manter atualizado sobre o tema. Mas o ponto é que a cada pesquisa, cada rodada de pesquisa que eles fazem, que envolve milhares de profissionais de RH, envolve também liderança das organizações em vários países do mundo, eles vão descobrindo uma evolução desse modelo,
de como RH, quais são as competências-chave de RH que geram efetivamente impacto no negócio. E a última perspectiva do URIC é uma perspectiva de um olhar para a capability, né? Que eu acho que é um ponto mais estratégico que a gente tem atualmente, que mais, e talvez mais crítico da nossa forma de geração de valor, é como a área de pessoas apoia a organização, ou proporciona para a organização a criação de capacidades que fazem com que ela seja realmente diferenciada no mercado. E aí, alguns estudos mostram que tem muito a ver, que um ponto muito importante para gerar esse valor tem a ver com essa última caixinha aqui, que tem a ver com ambiente, tem a ver com cultura, efetividade de times e identidade, né, pelas pesquisas do URIC. E a gente, né, como profissionais de RH, muitas vezes coloca muita energia nos nossos processos de pessoas e aonde a gente muda o jogo é efetivamente construindo cultura, ambientes de trabalho efetivos e times de alta performance que geram essas capabilities organizacionais. Claro que todas elas são variáveis importantes no modelo, uma retroalimenta a outra, mas é interessante a gente também começar essa conversa, né, falando desse profissional gerando vantagem competitiva e valor estratégico para o negócio, dessa perspectiva. E quando a gente entra no... Quer comentar, Paulo? Não, eu ia só trazer, né, junto com você, que o bonito desse modelo é que tem uma evolução, né? Assim, o quanto o profissional de RH ele vai também sendo desafiado, né? E a gente vê pelas competências, a gente usa isso muito em sala de aula, ele vai sendo desafiado a se reinventar também, né? O business partner, ele deixa de ser o modelo inicial lá, né, que a gente tinha apenas aquele parceiro do negócio ao lado da liderança, mas ele também começa a ter um olhar muito mais para fora da organização, entendendo o que é essa organização, qual é o contexto que ela está inserida, né, como que eu me posiciono em relação a esse contexto, em relação à liderança, em relação, inclusive, né, as minhas competências que eu preciso acessar para poder mobilizar esses recursos, enfim, promover as mudanças. Então, apesar de ser antigo, né, ter mais de 20 anos, é uma evolução enorme, né, desse profissional, e a gente percebe muito no dia a dia. Eu gosto bastante da figura do Yuri e a outra que você trouxe, né, dessas capabilities, porque ela vai dar um olhar macro, né? Às vezes a gente fica numa insegurança muito grande. Será que eu estou da maneira correta dentro das caixinhas? E a gente percebe que tem uma evolução. Então, acho que a Bruna vai ter muita coisa para contar para a gente. Muito bom. E nessa linha que você está trazendo, né, Paula, um dos últimos livros do URI, que é o RH de fora para dentro, nessa perspectiva do valor externo. E eu gosto muito dessas perguntas que o URI traz para a gente, dessa geração de valor de RH, né? Então, como a gente começa a ampliar a perspectiva de sair da operação dos processos de pessoas dentro da organização, que aí tem as caixinhas, aí você tem as áreas funcionais, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e como o profissional, quando assume o papel de business partner, esse é um ponto bem importante, né? Aqui a gente não está falando especificamente de profissionais que têm um cargo oficial dentro da organização de business partner, mas profissionais de RH que se propõem a assumir esse papel em qualquer função em qualquer cargo que ele ocupe, tá? Ele pode, sim, ter essa perspectiva e tentar, no seu contexto, estimular a organização e ter essa perspectiva de construir valor de fora para dentro, né? Criando valor ao invés de completar atividades, entendendo o contexto do trabalho, a conexão com stakeholders, não apenas aqueles que a gente geralmente lida, né? Talvez um sindicato, candidatos, e sim fornecedores, clientes, redes mais amplas. Hoje a gente fala de ecossistemas de negócio, então como que a gente opera, inclusive nessa lógica até de que das diferentes configurações de talento, que o talento não é só o funcionário, né? A gente está falando de gig economy, a gente está falando de contratação de diferentes modalidades de trabalho, part-time, híbrido. Então, como que a gente consegue estabelecer uma
um design organizacional que viabilize a máxima otimização dos talentos dentro da organização, desenvolver esses talentos, criar uma organização de alta performance, ter uma dinâmica também, como que a gente proporciona que os times operem em máxima performance, cria condições para isso, uma liderança excelente, que a gente sabe que é uma variável super importante para engajamento, para desenvolvimento, constrói essa organização, a estrutura organizacional correta para RH, que é um tema que a gente debate bastante em aula, né, diferentes modelos configuracionais de RH dentro das organizações, e se eles realmente estão servindo à estratégia organizacional, como o RH desenha, integra e inova nessas práticas de RH, e investe em construir capacidades de RH também, né? Eu gosto bastante, por exemplo, do próprio Google, que eu acho que para mim é uma referência nesse tema, quando o Google se propõe a ser um grande organizador, né, de informações no mundo, a ter essa capacidade de organizar os dados, né, esse propósito de organizar todos os dados do mundo. Como o RH dentro do Google também é uma área de analytics muito, muito profunda e profícua, que a gente vê se a gente segue o Google Rework, que é uma plataforma que eles compartilham os resultados que eles descobrem como áreas de pessoas e que geraram, assim, né, pesquisas incríveis que a gente usa como referência em processos organizacionais, como o Google Aristóteles, o Google Oxigênio, que são de estudos de 3 anos internos dentro do Google para o Google, né, mas que gera valor para fora também. E como a gente mede o impacto do nosso trabalho, que também é uma grande questão aqui. Para a gente fechar essa introdução, que a gente quer ouvir a Bruna, aqui a gente tem um modelo mais atual do URIC das competências, né? E vamos deixar aqui a referência para vocês estudarem mais, lerem mais, ouvirem aqui, conversar com a gente no nosso curso para saber mais sobre isso. Mas tem aqui vamos trazer como foco talvez o ponto central aqui que o URIC coloca, que é a simplificação da complexidade. Né? Como que a gente consegue atuar dentro de uma organização, num mundo cada vez mais complexo, gerando realmente resultados, e tem todo o aspecto de agilidade, tem todo o aspecto de lidar com os paradoxos da própria função, os paradoxos organizacionais, e a gente consegue atuar na complexidade, simplificando e trazendo valor, né? Acho que de uma forma geral, deixo aqui um gostinho de quero mais nessa questão, e só porque eu estou indo e voltando os slides, que eu estou mudando um pouco a ordem aqui, gente. Mas só para a gente fechar, o modelo de RH ele é bastante utilizado dentro das organizações, e essa pesquisa da Gartner mostra, dentro de organizações pesquisadas, as 1.536 organizações que eles pesquisaram no mundo, que tem estruturas de BP, é interessante a gente também entender como esse BP atua com outras áreas, que acho que também é um tema aqui de interesse, geralmente, dos profissionais, que o BP não gera valor sozinho, né? Muitas vezes, ele precisa de estruturas, processos, parcerias que passam pelas áreas de gestão de pessoas e também por todas as áreas organizacionais. Mas é interessante ver que a grande prevalência é que quando a gente tem profissionais nessa função de business partner, num cargo, vamos colocar aqui, ou dedicados para essa função de business partner, como o URIC traz, eles estão juntos, eles também têm especialistas e áreas de serviços compartilhados que entregam o operacional de RH. 9% das organizações têm BPs e especialistas de RH, que é treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, por aí vai. Algumas organizações têm apenas o BP e eles provavelmente têm uma carga operacional importante, né, quando não tem essas outras áreas atuando junto comigo. E 20% eu tenho BPs e áreas de serviços compartilhados, e provavelmente essa estruturação duplo chapéu que a gente fala, ou seja, o BP ele é só para uma área funcional e também atua como BP. Então, provavelmente isso que acontece, mas grande parte tem o desenho mais tradicional do URIC das 3 grandes áreas que sustentam uma estrutura organizacional que viabiliza um papel efetivo de um BP estratégico, que é ter especialistas e ter também áreas de serviços compartilhados. E aqui estamos falando da parte clássica, tá, gente? Porque nesse novo mundo, que a gente pode falar um pouco mais agora e explorar, as coisas não são tão assim mais redondas, tão no organograma, né? A gente tem utilizagens, que é um tema de pesquisa da Paula no doutorado, a gente tem a vida real, né, Bruna, com os desafios de negócio. Então, acho que a gente pode começar trazendo o que disso, né, acontece na prática, para a gente ver realmente o business partner como criador de valor dentro das organizações. Queria te ouvir um pouquinho, Bruna.
Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. A gente começa a ouvir, né, a Thalita falando e dá vontade de continuar, porque eu fiz o curso não faz muito tempo, mas mesmo, acho que faz uns 3 anos, e mesmo assim já vi que tem novidade, então a gente já quer, né, entender e saber. Eu estou em RH já faz bastante tempo, já tem 30 anos, eu completo 30 anos em RH, então, assim, eu comecei num momento, né, numa época em que as coisas ainda eram muito segmentadas, tudo departamentalizado, aquelas estruturas bem tradicionais, e acho que eu consegui ir crescendo na carreira, evoluindo e mudando de empresas e de segmentos, e vendo um pouco também essa evolução, né, o quanto que o RH também precisou se adaptar, precisou entender cada vez mais qual era o seu verdadeiro papel dentro da organização. Então, eu acho que hoje, eu também tive o privilégio de estar em outras empresas, em outras organizações e negócios diferentes, e isso também permitiu conhecer outros modelos. Então, conforme a Thalita foi mostrando ali, 60%, 9%, eu fui ali lembrando de algumas empresas que eu passei que tinham modelos diferentes, né? Acho que uma das coisas que a gente aprende também nesse curso é que não tem modelo certo, modelo errado, modelo melhor, modelo pior, e isso é uma coisa muito bacana da gente ser desafiado quando a gente estuda, porque a gente começa a entender a visão do todo, né? A gente começa a entender um pouco a lógica e principalmente os momentos que cada organização vive. Então, por que está assim? Que trajetória ela já correu, né? Em que expectativas ela tem, que perspectivas ela tem. Então, isso tudo explica um pouco de como é que é a formação do RH, qual que é o modelo de RH que você tem dentro da instituição, e não tem, né? E a gente vai crescer e aprender e fazer a nossa melhor contribuição dentro desse modelo, dessa dinâmica. Então, enfim, eu estou super aí aquecida para a gente poder conversar bastante. Eu preferia ficar ouvindo vocês, tá? Preferia ficar ouvindo Paula e Thalita, porque assim, e o professor André também, que a aula dele é fascinante, mas, né, vamos trocar um pouco de experiência e falar um pouco também da vida prática, porque acho que muitas pessoas querem um pouco saber também como é que é o dia a dia, né? Quais são esses desafios, como é que a gente lida, enfim, tudo isso. Ai, eu já tenho uma pergunta, pode? Opa! Bruna, na tua atuação hoje, como é que você ou que competências, né? Como é que você faz hoje, né? Dado que você já caminhou na sua trajetória, como é que você faz hoje, né? Dentro da leitura primeira do negócio, né? Porque a gente começa a falar de contexto e hoje a vida está um pouquinho mais dinâmica, mas o que você faz no dia a dia? Como é que você faz essa leitura do negócio, do contexto, enfim, para poder, antes de já implementar, né, qualquer prática, enfim, ou modelo, ou formato, como é que você faz essa primeira leitura? Tá. Bom, acho que tenho até uma experiência recente para contar, porque a empresa que eu estou há 2 anos e 4 meses aproximadamente, então eu acabei de passar, né, muito recentemente por esse processo de aprender. Cada vez que a gente muda de segmento, e eu passei por vários segmentos, eu atuei no segmento financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em telecomunicações, depois eu fui para operadora de celular, aí eu fui para uma farmacêutica, um hospital, e agora eu estou numa empresa de logística e transporte. Então, assim, nada, né, igual, tudo muito diferente. E tem sempre um ponto em comum, né? Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com processos e com pessoas. Só que essa pergunta que a Paula fez, que é assim, o que você faz para entender o negócio? Isso é crucial, né? Quando você chega, você precisa entender que lugar você está, onde que você está e para onde que aquela empresa quer ir. Para depois você entender a sua contribuição. Porque se a gente chegar já achando que a gente vai contribuir, sabe, com aqueles modelinhos que a gente fez, eu tenho um PPT aqui de um projeto, eu tenho um negócio, olha, eu tenho um programa de reconhecimento que eu implementei, que é super bacana, pode não ter aquele fit cultural, pode não ser a necessidade que a organização tem naquele momento, pode não atender às expectativas que se tem. Então, acho que se a gente fosse falar de competência, talvez, eu nem sei se humildade é uma competência, mas eu acho que a humildade misturada com a escuta,
assim, de você poder chegar e assim, genuinamente, mesmo independente da posição que você entra na empresa, de qual é a sua responsabilidade, o tamanho da sua área, do seu escopo, da sua equipe, mas chegar e falar assim, eu preciso aprender, eu quero entender isso aqui. Então, você tem que visitar a operação. Você tem que colocar lá o seu calçado de proteção, você tem que colocar o seu capacete, entrar na operação e conversar com as pessoas, e escutar. E conversar com pessoas diferentes. Então, assim, de filiais diferentes, de unidades diferentes, de níveis diferentes, de tempo de casa diferentes. Pessoas que possam te dar um pouco de visão ampliada do que é aquela empresa, né, do que vive aquela empresa, o que está ali naquelas paredes, o que tem de essência ali. E aí, você vai, aos poucos, construindo a sua proposta de contribuição, né? Eu acho que essa é uma grande sacada, assim, chegar com essa humildade de aprender. E, claro, você tem um repertório, sem dúvida, coisas que você já fez, que já deu certo, que não deu certo. Às vezes a gente tem um pouco aquele costume, isso é de ser humano, talvez a RH seja um pouco mais, mas é de ser humano que, assim, a pessoa começa a falar, você fala, já sei. E já sei onde é que vai dar essa conversa, já sei qual que é a dor, já sei qual que é o diagnóstico, já estou pensando aqui qual que é a solução, mas dá uma segurada um pouco nessa ansiedade do eu conheço, eu sei, eu entendo, e ir lá para saber, né? E conhecer e ouvir. Eu acho que essa é a competência inicial, Paulo. Eu não sei se ela é mais importante, mas eu acho que ela é o ponto de partida. O RH, né, isso é meio, eu vou falar um lugar comum aqui, vocês estão super acostumados a escutar, mas o RH precisa conhecer o negócio, né? Se ele é parceiro do cliente, ele precisa entender o que aquele cliente vive, quais são os desafios daquele cliente, né? Quais são as pressões, as demandas, quais são todas as variáveis que envolvem aquela vida daquele cliente, né? E cada vez que você muda de segmento, muda esse jeitão, cada vez que você muda de área de atendimento, que às vezes a gente atende algumas diretorias, algumas áreas específicas também muda esse jeitão, né? Porque áreas funcionais, áreas mais comerciais ou áreas operacionais, enfim. Então, tá um pouco nesse entendimento do negócio, né? Acho que isso é fundamental. Muito bem, Bruna. Eu gostei Muito bom. dessa questão da humildade que você trouxe, assim, eu acho que conecta muito com um outro autor que a gente gosta muito, o Uri, que é o cara mais técnico, né? Mas tem um outro autor que a gente gosta muito quando a gente fala do BP, que é o Edgar Schein, né? Nos princípios da consultoria de processo, que ele traz muito essa perspectiva do processo de ajuda, né? Que a gente oferece como um parceiro, na situação da lógica do parceiro, né? De você acessar sua ignorância e entender que você tem que ouvir, né? Navegar nesse negócio, se aprofundar, escutar, ter todas as suas possibilidades de percepção ativas para você conseguir gerar as respostas que, às vezes, o que você tem como seu repertório não vai ser a melhor solução para aquele contexto específico, né? Acho que também tem uma série de soft skills importantes nessa atuação, né? Como para gerar criar essa vantagem competitiva e gerar valor, que eu acho que é também bem especial da construção que a gente tem como parceiros de negócio, né? Que é uma coisa que a gente vai ganhando também ao longo da vida, da experiência profissional, de se propor a ocupar esse espaço também dentro da organização, de alguém que está nesse lugar do parceiro confiável, do ativista confiável também, como diz o próprio Uric, né? De ser aquela pessoa que está lá, correndo do lado executivo, vivendo a dor, mas ao mesmo tempo dando as cutucadas necessárias para que ele reveja, né? Muito bem. Tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos para as perguntas? O que vocês acham? Ótimo. Eu queria puxar. Você está travando um pouquinho, Thalita, Paula. porque pelas perguntas... Quer tentar desligar sua câmera só para a gente ver se trava menos sua voz? Deixa eu ver se melhora. Melhora? Melhorou um pouco, vamos ver. Melhora? Sim.
Tá bom. Pelas perguntas aqui do chat que eu estou acompanhando, né, as pessoas ficam sempre muito incomodadas, né? Qual é o papel do BP? Ah, e o BP agora faz recrutamento e seleção, ele entra, ele não entra. Então, acho que eu queria convidar a Bruna a contar como é que é isso. A gente acha que todas as empresas vão ter, que o BP está numa caixinha de estratégia e não vai olhar um pouco das outras, né? Não vai entrar em recrutamento de seleção, não vai ter que contar. Eu acho que pela experiência dela, talvez a gente puxe o gancho, né, Thalita, para contar o que muitas pessoas têm dúvida, né, dessa composição, enfim, como é a estrutura ideal, se tem estrutura ideal ou não. Deu para entender, Legal. Bruna? Deu sim, super entendi. Bom, eu vou falar das duas experiências mais recentes, que elas são, inclusive, diferentes, diversas, e aí talvez possa abrir um pouco mais de repertório para vocês que estão ouvindo também. E até fazer as conexões para quem já está trabalhando, já está numa empresa, já, enfim, fazer as identificações com os modelos. A empresa anterior que eu trabalhava, a gente tinha uma equipe, que era uma equipe bem dedicada para Talent Acquisition. Então, o BP, e aí eu gerenciei essa área de Business Partner lá, não tinha responsabilidade de atuar com recrutamento e seleção. Tem ganhos e tem perdas, tá? O que é bom disso? Você não tem aquela carga de operação para fazer, né? Você não tem que ficar se preocupando em buscar candidatos, currículos, você tem a agenda muito tomada com entrevistas, então, assim, você se libera disso. Acho que essa é um lado bom, porque você consegue focar em outras questões, em outras frentes, né? Frentes de cultura, frentes de clima, frentes de gestão de pessoas, de liderança, enfim. Acho que essa é a vantagem. Qual que eu acho que é a desvantagem? E aí, já pegando um gancho com o modelo atual da empresa que eu estou hoje. A vantagem é que contratar é uma característica muito fundamental e importante de recursos humanos. Saber encontrar os talentos que têm fit com aquela organização, com a cultura da organização. E a gente de RH pode ajudar a liderança nesse processo. Né? Quando a gente conhece a cultura, a gente tem as ferramentas, a gente tem o feeling de olhar pessoas. Então, a contribuição que o RH pode dar, e aí, obviamente, né, eu vou falar outra coisa óbvia aqui, o RH nunca vai decidir, ele vai influenciar, ele vai trazer questionamentos, ele vai fazer provocações para esse líder em relação ao perfil, porque às vezes o gestor também quer trazer todas as pessoas parecidas com ele, então a gente vai desafiar e falar, peraí, vamos trazer diversidade para o teu time, como é que você está vendo, né? Mais uma pessoa aqui focada em números, e como é que fica a questão, né, de alguém que seja mais relacional, por exemplo. Então, quando a gente atua em recrutamento e seleção, acho que o ganho é você poder fazer essa contribuição também nesse perfil desses talentos que a gente traz. Hoje, no modelo atual, eu não tenho a responsabilidade de fazer a gestão da área de Talent Acquisition. Existe uma gerente que faz isso, só que como funciona o nosso modelo lá? Ela fica dentro de um centro de expertise, então ela está lá para desenhar as políticas, para desenhar os processos, para mapear fornecedores, ela controla todos os indicadores, ela cria os indicadores, então uma área de, quase que assim, de inteligência, né, de recrutamento e seleção. E aí, o business partner, ele entra em posições específicas para apoiar o recrutamento e seleção. Por exemplo, eu apoio as vagas de liderança da empresa. Todas as vagas de liderança, a gente faz um painel, que é um processo seletivo múltiplo, com uma banca de avaliadores de várias áreas, e é nesse momento que a gente consegue agregar e trazer a riqueza de contribuir, olhando um pouco esse fit cultural, olhando um pouco a diversidade, olhando outros aspectos que são importantes. Então, não tem modelo perfeito, claro, também tem falhas, mas é um modelo que eu gosto bastante. Eu tenho bastante conforto de, mesmo não sendo responsável por Talent Acquisition, estar inserida também nesse processo de contratação, principalmente de posições de liderança. Respondi? Muito bom. Obrigada, Bruna. E até trazendo um pouco do que a gente também traz em aula, né, Paula? Tô falando aqui porque você está com o som um pouco mais cortadinho, tá? Mas a gente eu vou ler o seu pensamento aqui, tá, Paula? Fica tranquilo.
Qualquer coisa você me manda também pelo WhatsApp, eu vou ser sua porta-voz aqui. Tem, assim, uma grande questão que é trazida no curso é essa questão dos papéis, né, do generalista, do BP, de uma pessoa numa área especialista atuando como business partner. Então, o primeiro ponto é que, para a gente, e, na verdade, toda a visão do próprio URIC, é que BP não é um cargo, BP é uma forma de atuar dentro da organização. Tá? Então, essa é um primeiro pressuposto importante do nosso olhar aqui nessa sala sobre a figura do BP. Okay? A gente sabe que algumas organizações têm profissionais em cargos de HRBP, e aí gera um entendimento equivocado de que ele é único. E essa é uma coisa muito importante, ele não é único. Ele depende da organização, ele depende do negócio, ele depende, por exemplo, se existem áreas especialistas, qual é a profundidade dessas áreas especialistas, se existem áreas de serviços compartilhados, qual é o nível de atendimento dessa área de serviço compartilhado. Todas essas variáveis afetam a forma como o BP opera dentro dessa organização, tá? Então, imagina que tem, né, eu ontem estava assistindo um programa, aqueles programas assim, né, Netflix, assim, sobre uma casamenteira judia, e ela falou que existem 6 milhões milhões de judeus no mundo e tem esse mesmo número de milhões de formas de ser judeu, né? Eu lembrei dessa imagem, assim, que ela falou. Eu acho que para cada BP, em cada organização, tem uma forma de ser BP, né, com todas as variações possíveis, né? E que tem o elemento que a Bruna também está trazendo da individualidade desse profissional, porque tem essa construção dessa proposta de contribuição que a Bruna trouxe também, quando você troca, às vezes, o profissional BP, também muda a forma como se configura esse papel, né? Eu diria que é um cargo bem moderno, assim, na lógica de job crafting que a gente estuda em carreira. O próprio BP também, se é um BP que tem um background de desenvolvimento, ele puxa para um lado, se é um BP que tem um background de seleção, ele puxa para o outro lado, se é um BP que veio do negócio, ele puxa para o outro lado. Então, tem uma construção disso e que ela não é única, ela é muito plural. Quer comentar, professor? Na verdade, eu não quero comentar, eu estou aqui usufruindo do conhecimento. Eu só queria dizer que nós estamos lotados aqui de perguntas, e daí vocês me digam a hora que nós podemos começar a abrir para perguntas que a Paula vai relatar aqui, tá? Nós temos, inclusive, um professor de uma faculdade que está com todos os alunos plugados aqui, todos eles são bem-vindos, e o professor Peri também. Eu só vou colocar a pergunta dele, depois a Paula conduz as demais. Ele pergunta aqui qual é a opinião de vocês sobre a importância do BP ter uma boa visão de processos e entender do core business em empresas de pequeno e médio porte. Depois tem outras tantas, e acho que daqui a pouco a gente precisa passar a palavra para o nosso público. Tá bom? Obrigada, professor. Quer responder essa, Bruna? Olha, eu acho que é essencial a gente conhecer processo, a gente conhecer metodologias, né? Óbvio que a gente não precisa ser um expert, principalmente quando você é um generalista, você não vai conhecer profundamente tudo, mas a gente precisa entender minimamente como é que é o funcionamento daquela área, né? Quais são as principais diretrizes que ela tem, e aí a gente também poder fazer uma conexão de como aquilo tudo funciona e qual é o nosso papel, a nossa contribuição. E sem falar também dos processos dentro de recursos humanos, né? Que, assim, por mais que a gente tenha evoluído bastante, a gente ainda é uma área muito processual, né? Ainda tem muita política, muito processo. Então, eu acho que não dá para fugir muito disso. Assim, pela minha experiência, não sei se a Paula e a Thalita têm uma opinião diferente, mas eu acho que a gente precisa, sim, estar antenado e mergulhado com o que tem. Então,
se fala muito, né, de metodologias ágeis, então a gente poder trazer, e assim, de novo, não precisa aprofundar em tudo, mas de repente você traz um conceito simples, fala, pessoal, vamos fazer o mínimo produto viável, vamos lá, o que dá para fazer aqui que a gente consegue fazer uma entrega, né, mais rápida, e depois a gente vai aprimorando, ou seja, é uma coisa simples, né, que você não precisa estudar tanto, não precisa fazer um MBA para isso, mas que você já consegue falar um pouco mais essa linguagem do cliente, você já consegue trazer alguma alternativa de solução. Eu acho que isso é bem rico na nossa área. Legal. Muito, muito bom. Deixa eu ir para a pergunta, Thalita. Você me ouve aí bem? Sim. Tem a pergunta da Isabela. Tá bom. Tem a pergunta da Isabela. E aí acho que a gente não vai dar conta de todas, então, conforme a gente já foi respondendo, algumas eu estou caminhando aqui, tá? Mas a Isabela pergunta que na empresa que ela atua está iniciando o processo de implementação do modelo de BP e pontos de atenção que ela deveria implementação. Bom, alguns eu já falei, né? Não serei repetitiva. Então, acho que o primeiro ponto é assim, é você partir de um acordo, né, de um combinado. Então, assim, a organização precisa estar num estágio de maturidade de aceitar esse profissional, esse papel, porque se você não tem entrada na área, se você não tem um espaço de contribuição, né, vamos dizer assim, e eu não estou dizendo que todo mundo vai estender o tapete vermelho para você logo no início, mas pelo menos assim, uma boa relação construída da área de recursos humanos para que a gente possa fazer a virada na chave desse papel, é importante para você ganhar o espaço, né? Porque vai ser um espaço onde você vai dar palpite, né? Você vai entrar fazendo questionamentos, você vai dar opiniões, e não é opinião só eu acho isso, eu acho aquilo, você vai trazer embasamento, você vai trazer indicador, você vai trazer pesquisa, você vai trazer referências, então você vai mexer naquilo né, que é feito daquele determinado jeito. Então, para começar uma implementação, eu acho que funciona se você já tiver algum espaço conquistado como área de recursos humanos, ainda que seja no tradicional. A gente só fazia treinamento, só fazia recrutamento de seleção, só fazia o básico de remuneração, ok, né? Mas fazer esse alinhamento com a liderança, né? De qual que vai ser esse papel, do que você pretende entregar. E eu acho também que não dá para chegar prometendo muita coisa. Eu acho que a gente precisa, de novo, chegar entendendo qual que é o cenário, fazer um projeto que você tenha curtas entregas que vão demorar mais tempo, que são mais complexas, e fazer um plano um pouco mais de longo prazo. Então, você já não vai chegar com uma super ferramenta de diagnóstico, e já implementando, eu quero fazer uma pesquisa, e daqui a pouco eu já quero implementar o plano, tal, né? Muita calma nessa hora. Por quê? O que a organização está precisando? Ela está sedenta pelo quê? Né? Qual que é a dor desses líderes? O que é prioridade para esse líder? Então, assim, chegar de novo, conversando, entendendo, e aí fazendo um planejamento de curto, médio e mais longo prazo, né? Por prioridade mesmo. Usa uma matriz, usa uma ferramentinha básica para você colocar ali o que vai ser uma entrega mais rápida, o que você já consegue trazer para ganhar um espaço. Às vezes são coisas simples, do tipo, eu queria só ter uma referência de como é que está a remuneração desse determinado público aqui, eu percebo que tem... Aí você traz uma referência e você já vai conseguindo ganhar esse espaço. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, gente. Ninguém faz uma implementação de um modelo de business partners, principalmente se você tem um RH tradicional, se você não tem um RH, que já vai sair sendo mais estratégico, sentando do lado da diretoria, sendo braço direito do dia para a noite. Isso não existe. É conquista, é dia a dia, é degrau por degrau. Respondi? Obrigada, Se faltou alguma Bruna. coisa, vocês me falam. Não, tá ótimo. Thalita, tem uma pergunta especialmente para empresas que são de pequeno e médio porte, né? Assim, como é que é essa atuação do BP? Como o BP pode ajudar esse negócio pequeno e médio, enfim?
Cortou um pouquinho. Estratégia, ou a definir a estratégia, enfim. A Sandra está super assim em pânico com relação a isso, pedindo nossa ajuda. Muito bem. A Paula fez essa pergunta para mim, porque eu sempre tenho essa pergunta em aula, e eu cito um artigo da Harvard Business Review que é muito interessante a abordagem que esse professor coloca. E muito verdadeira e intuitiva, se a gente for pensar, a gente faz isso. Ele traz, na verdade, que a estratégia está presente nas decisões que são tomadas dentro da organização. Ah, mas eu tenho uma organização pequena, professora, não tenho uma estratégia definida, não tenho um planejamento estratégico de 5 anos, aqui eu tenho uma empresa de dono, as coisas acontecem, o dono é que decide. De alguma forma, tem alguma intencionalidade nessas decisões tomadas. Então, como que a gente, dessas habilidades que a Bruna estava descrevendo, da leitura do cenário, da nossa capacidade de fazer diagnósticos, de ter conversas relacionadas ao negócio, desenvolver essa relação com a liderança, a gente vai captando quais são as intenções por trás das decisões tomadas. Né? O que está por trás de contratar pessoas para uma certa área, ou de investir num projeto e desinvestir no outro. E a gente começa a ter alguma noção, na verdade, talvez até no caso de empreendedores que estão ali na linha de frente, até talvez questões até que não sejam tão claras e conscientes para eles, mas que são direcionadores de negócio importantes para esse negócio menor. Então, é sim possível a gente, inclusive, trazer essa estratégia para o debate, no sentido de você trazer os padrões do que você observa do processo de tomada de decisão. Vou dar um exemplo de um aluno, uma coisa simples. O aluno falava, professora, era um aluno de um curso de gestão, né? Ele falou, professora, na minha empresa não tem plano de... não tem uma estratégia de pessoas, porque é assim, as pessoas ganham sempre o mesmo salário, aí elas saem da empresa, e quando elas pedem demissão, a empresa cobre e a pessoa fica. Eu falei, mas espera aí, isso aí está funcionando? Tá, as pessoas ficam. E as pessoas ficam felizes depois, e continuam engajadas, estão produzindo. Então, será que essa não é estratégia? Assim, ela é contra-intuitiva, ela não é o que os livros de negócio recomendariam, mas tem uma estratégia em prática dentro dessa organização, e talvez ela não seja muito consciente. Mas é a gente começar a entender quais são os movimentos e o que a gente pode, por exemplo, mediante essa situação, falar assim, puxa, a gente tem praticado isso, essa é a nossa estratégia, quais são os prós e contras de continuar atuando dessa forma? Esse é o lugar de uma pessoa que pode ser de seleção, que pode ser de remuneração, e está trazendo uma parceria estratégica de negócio. Uhum. Quer trazer mais pergunta, Paula? É verdade, né? Eu fico aqui tentando não falar, né? Que coisa. Mas sabe, Sandra, tem muitas, já ouvi, muitos não, alguns casos de que o profissional de RH adotando uma postura de business partner numa média empresa, ele consegue, na medida em que ele ganha confiança, e normalmente ele ganha confiança atendendo demandas que são, às vezes, essas demandas ditas pela Bruna pequenas, né? Ele ganha confiança quando? Ele ganha confiança quando o seu cliente interno ele é atendido em determinadas necessidades que ele tem. Só que o nosso cliente tem uma outra característica, ele pode ter necessidades que ele não sabe, né? Que ele desconhece. E que o nosso papel, depois de ganhar confiança, é despertá-lo para essas necessidades. Isso tem a ver com o que você está falando sobre estratégia. Existem empresas, principalmente as menores, que têm mais consciência ou menos consciência da sua estratégia. Algumas empresas pequenas ou médias, elas vão acertando porque vão acertando, elas encontram um caminho e essa é a estratégia dela. Só que elas não têm necessariamente consciência disso, elas vão ganhar consciência disso quando precisam olhar de novo para o ambiente, por algum ou por outro motivo, ou porque não está dando certo, ou porque resolveram fazer isso,
E aí precisam fazer uma espécie de autoanálise, né? E aí é o papel do business partner, de tornar a estratégia mais consciente, mais clara, né? Que a gente pode fazer quando nós vamos ganhando instrumentos para isso. Nós, em RH, né? Ganhamos instrumentos de leitura do negócio. E isso vem com estudo, mas isso vem com experiência, isso vem com o tempo que você vai dedicando a isso, a olhar para RH, sim, mas a olhar também para o negócio. E a olhar para fora, como o Yuri que traz, né? Esse olhar para fora, quer dizer, olhar para o cliente, olhar para os fornecedores, olhar para o que está acontecendo no ambiente de negócios, no qual a empresa está inserida, né? Acho importante pensar nessa questão de que nós, como RH, nós somos meio que uma ex-orientanda minha falava do grilo falante, né? Quer dizer, para quem lembra da história do Peter Pan, né? Ele tinha lá era ele que tinha o grilo falante? Não. Eu acho que não Não, era ele tinha sininho, o grilo falante tem Pinóquio, outra não era? O história. Pinóquio? Eu acho que Teste eu do chat para misturei ver se as os alunos estão histórias. acordados. Quem é a história que É do eu que está Pinóquio, falando? que tinha o Pinóquio. grilo falante, é verdade. Né? Que vai lá e que está atazanando a cabeça do cara, né? E vou passando um recadinho, eu entrego isso aqui que você precisa, mas aí vou passando um recadinho sobre alguma coisa que talvez você precise também, sabe? Vamos continuar, Paulo? Muito, muito bom. Professora Thalita, e aí Bruna também, né? A Kate trouxe uma pergunta: que dicas e cuidados o BP deve ter para não se tornar o terapeuta do seu cliente aí interno e ajudá-lo a se desenvolver? Bruna. Posso responder? Depois você complementa. Eu acho que um pouco a gente é. Um pouco a gente é, né? Se eu falar para vocês que eu não sou, eu vou mentir. Eu tive uma reunião hoje à tarde com um cliente meu, 1h30 mais ou menos, a gente tinha marcado 1 hora de conversa, mas assim, 40 minutos foi só para escutar, para acolher os sentimentos, as dificuldades, as preocupações, as dores, os incômodos, tudo que ele estava sentindo. Aí você escuta, né? E a gente tem que desenvolver esse lado, né? Porque acho que o professor falou uma coisa muito interessante, ou foi a Thalita, que é assim, essas coisas, elas parecem que elas não têm muito sentido, não, você está tirando meu foco, só que isso tudo vai construindo uma leitura de cenário. Então, assim, você começa a entender com mais profundidade quem é aquela pessoa, como é que ela funciona, que valores, que crenças. Hoje eu cheguei a falar de crença com ele, porque a conversa foi num nível de profundidade tão grande que a gente chegou a discutir crença mesmo. E então, assim, um pouco a gente né? Qual que eu acho que é o limite? O limite é a gente entender, assim, que eu não serei e o tempo todo aquela pessoa que vai estar ali só para ouvir. Eu não posso parar aí. Eu acho que o segredo é esse. Eu não sou só, porque o terapeuta é um pouco isso, né? Você vai e o terapeuta te escuta e ele te devolve algumas coisas, mas no fundo, você vai lá para você falar. E eu acho que o nosso papel como RH e como business partner, ele não para aí, né? Aquela escuta, ela tem um processamento, ela tem um entendimento, uma interpretação, e depois ela tem uma devolução daquilo, né? Você vai devolver aquilo de alguma forma, seja para ele refletir e pensar, seja para ele discutir aquele ponto com alguém, seja para ele, né? Você dá uma lição de casa para ele, ou seja, eu acho que a gente não vira o terapeuta quando a gente estabelece um limite da escuta e do que eu faço adiante com aquela escuta, mas ela é importante, eu considero bem importante. Até para gerar confiança, criar conexão, para você estabelecer os vínculos, porque senão você não consegue aprofundar no entendimento do que acontece e até das próprias dificuldades que as pessoas têm, né? De quais são
as queixas que elas têm. Então, eu acho que essa conexão, essa escuta, ela aproxima, ela cria uma ponte importante. Concordo totalmente, Bruna, totalmente. Assim, e a gente fala muito do papel paradoxal do BP, né? Ele tem que ser business-oriented, mas ele tem que ter uma escuta acolhedora, e tudo isso está no pacote, gente, né? Tudo isso está no pacote, que leva a uma pergunta que está aqui no chat, que eu achei bem interessante, Bruna, que você está dando alguns exemplos aí da reunião de ontem, da reunião de ontem, que eu acho que é um grande enigma da humanidade. BP é são vários enigmas da humanidade aqui no pacote BP, né? Mas como que é a sua agenda com a liderança? O que contempla uma agenda de um BP, no sentido de que você vai para... Quais são as pautas principais? Como que você equilibra esse lugar, por exemplo, de espaços de escuta, espaços de negócio? Então, se você puder falar um pouco da sua experiência, como que você gerencia tudo isso dentro da sua agenda, você acha que ajuda as pessoas também a tangibilizarem o papel? Tá. Bom, eu trabalho numa empresa americana, então, como toda empresa americana, tudo é muito organizado, tudo é muito planejado. Então, a gente tem, assim, um cronograma anual de quais são os momentos que a gente vai levantar as frentes de discussão. Então, tem um momento em que a gente vai discutir talentos e sucessão, tem um momento que a gente vai discutir agenda de remuneração e retenção de talentos, tem um outro momento em que a gente vai discutir clima, cultura, né? Cultura não, porque cultura é o tempo todo, né? Cultura é o que a gente faz da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, acho que cultura não, mas assim, a gente tem agendas muito programadas, então eu entro, né, em todas essas pautas com essas agendas que são os temas que são a bola da vez. Mas tem algumas outras coisas que eu faço também, que talvez seja uma dica aí que foi uma coisa que eu comecei a fazer agora nessa posição atual, nessa empresa, e tem funcionado, assim, muito bom, muito bem, que é a prioridade da semana. Então, assim, qual é a agenda de RH para essa semana? Essa semana, a gente vai focar em fazer a comunicação sobre os acordos coletivos. Então, vocês precisam reunir o grupo, vocês precisam comunicar que a gente já está com as novas, enfim, as novas definições. Então, a gente cria essa agenda para o líder do que ele tem que priorizar na pauta de pessoas para a semana. Então, eu tenho o cronograma institucional, vamos dizer assim, eu tenho essa agenda, que é uma agenda que eu me reúno com o meu time de BPs, né? Eu tenho um time de BPs que atendem os clientes, eu gerencio esse time, na verdade, e aí a gente faz uma reunião na segunda-feira, na primeira hora do dia, a gente discute qual é a agenda, a gente está preparando durante a semana, na verdade, né? Ao longo da semana a gente já prepara, na segunda-feira a gente discute, bate o martelo e envia. Então, eles já esperam, eles já sabem. O que tem para essa semana? Ah, mas e se acontecer alguma coisa na quarta ou na quinta-feira? Claro, a gente não vai deixar de comunicar, mas tudo que a gente consegue trabalhar já com um planejamento prévio ajuda bastante, porque é um pouco da cultura da empresa. Pode ser que tem empresas que sejam mais flexíveis, mais ágeis, diferentes. A empresa que eu trabalho é uma empresa bastante modelo bem, né, bem americano tradicional. Então, isso eu acho que é uma coisa que ajuda. E fora essas duas entradas, tem as questões que são pontuais, né? Então, assim, se eu tenho uma queixa, se eu tenho uma denúncia, se eu tenho um ponto de preocupação com uma situação que aconteceu com um colaborador, uma situação crítica, de uma necessidade emergencial, a gente vai criar essa pauta, vai criar essa agenda e vai buscar essa discussão, esse fórum para conversar. Então, é um pouco assim que eu organizo, né? Eu não sei se deu para ficar claro aí para você. Tem um monte de coisa para contar, mas eu estou tentando ser breve para poder dar mais espaço aí para mais pessoas poderem perguntar. Muito bom. Acho que ajuda também para as pessoas terem uma ideia, né? E, de novo, gente, como a Bruna descreveu, é uma configuração dele de uma certa cultura. Pode ter um BP que tem uma agenda completamente diferente, mas só para vocês verem uns exemplos. Eu, por exemplo, na minha última posição como BP, eu tinha uma parte muito grande da minha agenda em reuniões individuais com líderes. Eles me procuravam e eram, assim, de todos os tipos de questões práticas, questões de como que eu dou esse feedback, preciso reestruturar meu time. Então, era uma parte grande de reuniões individuais com liderança, então, muito mais com mentoria e coaching. E tinha a ver com o desenho daquela organização, né, daquele contexto, com o grau de maturidade daquela liderança, né? Então, tem muitas possibilidades dessa atuação, mas eu acho que quem
quem é VP também tem que gostar um pouco dessa adrenalina, né? De cada dia ser um dia novo, cada dia um desafio diferente, saber um pouco sobre vários assuntos e estar navegando em vários ambientes diferentes, que é bem da função também. E aí, você quer... Professora Thalita, eu lembrei, né, de uma reunião... Depois não mudou. Está cortando muito? Me ouvem. Eu lembrei, né, quando eu atuava, né, eu era VP também, né, tinha essa atuação com vários chapéus, mas em fábrica, eu fazia reunião com a liderança andando na fábrica, né, assim, vamos dar uma volta, me conta aqui, e aí, conforme a gente ia nas áreas, enfim, eu ia caminhando junto, ia tendo esse desenrolar, né, a agenda era um pouco dessa, e tinha um pouco de tranquilizar a ansiedade, né. Então, primeira coisa, deixa eu ir lá conversar com esse, né? E aí, com o gestor que era o core do negócio, então tinha o gerente da produção, falei, olha, a primeira coisa era conversar com ele para aguentar a ansiedade, saber o que estava acontecendo na agenda do dia, enfim. Então, tinha um pouco dessa rotina, né? E criando rotinas. Eu adorei o exemplo da Bruna, né? Porque é um pouco disso, como aguenta a ansiedade das pessoas, né? Organiza, ó, que momento vai falar ou não vai falar, né? E eu lembrei da minha caminhada na fábrica, enfim, e funcionava muito. Tinha um assim, terapêutico, mas tinha o endereçar os pontos críticos de pessoas de uma forma mais tranquila, né? Do que ir para uma sala, às vezes, formal, enfim, não dava tempo, porque tinha que fazer mil outras coisas aquele líder, né? Então, era um pouco queria trazer essa contribuição. Bom, e eu acho que outra pergunta interessante que apareceu aqui, que apareceu mais de uma vez, eu vou juntar duas perguntas aqui, é um pouco desse produto do BP, e a gente está na era do produto, né? Então, qual que é o produto do Business Partner e como que a gente mede o impacto desse papel? Queria te ouvir um pouquinho, Bruna, como que você lida com essas questões aí? Tá. Bom, pelo modelo de organização que eu tenho, que eu estou hoje, né, nossa área é considerada uma área de serviços, é como se eu fosse um HR service. E tem as áreas que são centros de expertise, que são as áreas de desenho mesmo, né, como eu chamei a inteligência. Então, é a área que pensa talent, que pensa desenvolvimento, que pensa, enfim, políticas de compensação, etc. Como eu sou uma área de serviço, eu costumo dizer que é como se existisse a fábrica, né? E existisse o vendedor. Então, assim, nós somos o vendedor, o atendimento. A gente é a linha de frente, a gente fica ali no front com o cliente. E tem alguém que está pensando as estratégias, que está criando os desenhos e tudo mais. Então, assim, esse papel que a gente tem de fazer a frente com o cliente, o contato com o cliente, ele vai exigir que você tenha bastante adaptabilidade, que você consiga entender o que o centro de expertise cria e você ajuda na implementação. Então, quando você fala de produto, só para dar um exemplo prático, nós temos um relatório e uma reunião mensal, que é uma reunião que a gente faz com todo o grupo dos Estados Unidos, que junta todo o RH da América Latina, enfim. E aí, a gente tem que fazer esse relatório, que é o monthly report, que todo mês a gente tem que falar quais foram as entregas. Não tem o que colocar na entrega do BP. É uma frustração, assim, gigante, porque todo o desenho do projeto é o centro de expertise que vai colocar. Então, eles é que desenharam, implementaram a política, implementação da política de mérito, rodamos o processo de sucessão e tal. E a gente faz o quê? A gente faz acontecer. A gente roda, a gente gira a roda, a gente está junto com o cliente, a gente sana as dificuldades, a gente facilita, a gente comunica, a gente tira as dúvidas. Ou seja, na hora que você vai espremer, você fala, qual é o produto? Meu Deus, o que nós vamos colocar no monthly report? Eu tenho 2 pares, né? Porque a gente divide o Brasil em 3 regiões, então tem mais 2 pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, que gerenciam também times e clientes. E aí a gente se reúne às 3 e a gente fala, o que nós vamos falar esse mês? O que nós vamos colocar? Não tem, porque o produto ele é muito mais intangível, é relação. O produto é troca,
eu nem sei mais que palavras eu uso para explicar para vocês, mas ele é muito mais subjetivo. E eu consigo falar isso com muita propriedade, porque eu já fui de centro de expertise, eu já fui uma especialista em talent, em development. Então, hoje eu olho e eu falo assim, esse meu papel é um papel que, assim, às vezes eu gasto, como hoje, eu fiquei 1h30 conversando com o gerente, qual é o produto que extraiu dali? Tem produto que extraiu dali, né? Ele saiu com algumas perguntas na cabeça, com lição de casa para fazer, ele vai refletir, mas não tem um produto. Então, assim, lógico, a gente implementa coisas que vêm e que acontecem, mas é muito mais girar a roda do que efetivamente construir, elaborar, desenhar. Não sei se eu estou dando só a minha visão, ou se Paula, Thalita e professor André concordam aí com essa referência. Eu lembrei, Thalita, desculpa, professor, de duas competências, influência e credibilidade. Eu acho que pode ligar seu vídeo, Paulo. Acho que você está bem mais estável agora. Vamos tentar. Ai, que bom, minha internet está difícil hoje. Mas eu lembrei de duas competências, influência e credibilidade, né? E eu ouvi né, nesse processo de entrevista que eu estou fazendo do doutorado com uma menina que trabalha com RH ágil, que ela trouxe o ponto, ela saiu da área especialista, ela era de recrutamento e seleção e foi para a BP e ela estava nessa angústia, né? Meu Deus, como é que eu sei se agora eu entrego valor, se o meu trabalho está sendo visto, reconhecido, se eu sei que eu estou conseguindo atuar? E aí ela trouxe o ponto crítico, que foi, olha, que foi até uma colega que trouxe para ela, né? Quantas vezes você já perguntou para um gestor e ele né, trouxe questionamentos para o gestor e ele ficou sem resposta imediata? Então, é ali que você sabe que você está entregando o valor que você está fazendo correto, né? Muitas vezes, óbvio que tem uma lógica de métricas, né, do negócio, enfim, mas o quanto você percebe a atuação do BP, aí eu volto para as competências, né? Credibilidade e influência. Quanto que você é convidado para a reunião, quanto que você fez essa escuta que a Bruna trouxe, e por isso você é mais procurado, você está ali para ser acessado, a liderança traz você realmente como parceiro, né? Então, é o tangível e intangível que tem que caminhar um pouquinho juntos. Lembrei dessa pessoa, Thalita, eu falei, preciso compartilhar com a professora Thalita para levar de exemplo depois para as aulas. Eu não queria deixar passar aqui de cumprimentar a Kate em primeiro lugar, porque se a Kate está sendo transformada numa terapeuta, isso quer dizer que ela tem confiança e credibilidade do cliente dela. Agora, concordo até plenamente que isso tem limites, porque quem fica no divã do business partner é a empresa e não as pessoas, né? Mas é a empresa por meio de interlocutores, né? Então, até o Edgar Schein, que foi citado aqui, ele traz uma perspectiva para o consultor organizacional que ele chama de perspectiva clínica, né? Quer dizer, de colocar a gestão, a organização numa posição de análise. Agora, indo para o outro lado, a outra face, né? Nós estamos vendo uma face aqui do BP importantíssima, que é essa face do intangível, que é essa face do que acontece nas relações que ele tem com as pessoas, que é a mais fundamental. Mas eu também, nessa questão, que é a questão da Lucimária, que fala assim, quais os indicadores, né, para a atuação do BP, eu quero dizer também que tem um lado tangível, tem organizações que estabelecem metas de recursos humanos a partir de indicadores das unidades de negócio que são atendidas pelo BP, né? As metas, inclusive, tradicionais, evasão, não é? Retenção, capacidade de criar
uma visão de valor agregado para as pessoas, não é? Enfim, metas que são estabelecidas de RH. E, muitas vezes, uma coisa que eu acho super interessante é ter metas cruzadas com o gestor. Ou seja, o business partner tem metas de negócio e o gestor que ele atende tem metas de RH, né? Então, há várias maneiras também de você tangibilizar algumas coisas e os modelos, muitos deles aplicam, né, muito claramente isso, né? É bem legal, né? A gente tem mais perguntas aqui, agora é minha vez. Posso só complementar um pouco do que o senhor estava comentando, professor, sobre as métricas? Diga. Eu acho que essa também esse é um espaço também que a gente tem bastante espaço para caminhar no sentido do própria utilização de People Analytics também hoje em dia, né? Então, a gente, né, consegue, né, usar engajamento, turnover, que são as métricas mais tradicionais, mas todos esses intangíveis, eu acho que a gente está conseguindo colocar em modelos multivariados muito mais sofisticados e talvez seja uma forma da gente também colocar como uma pergunta de People Analytics, e assim, também é uma pergunta que ajude a gente a gerar valor, né? Quais são as competências na minha organização que faz com que um BP tenha uma contribuição estratégica? Quais são as atividades que o BP desempenha que tem maior impacto estratégico? E colocar esse tipo de pergunta no modelo de People Analytics, que é um pouco do que o Google faz, por exemplo, quando a gente vê uma referência, de investigar e de ser mais efetivo como o RH a partir de uma utilização de dados num papel tão subjetivo como o do BP. Então, assim, não conheço organizações que ainda fazem isso, mas eu acho que é uma área de avanço que a gente pode vislumbrar para o futuro, de mensurar e de começar a trazer essas respostas que a gente ainda não tem de uma forma tão pragmática. Se você tem uma empresa aí que tem esse olhar de analytics e tem bons indicadores, outra medida bem frequente é NPS de BP, o quanto o líder recomenda você como um BP que contribui para o negócio, por exemplo, de 0 a 10, lógica de NPS, todo mundo está usando para tudo. Tem empresas que implementam pesquisas de avaliação de BPs pelas lideranças que os BPs atendem, também é uma outra métrica importante, mas colocar tudo isso num grande pacote e tentar extrair com boas perguntas algum tipo de insight do que gera valor para o negócio. Muito bom. Eu peço para quem tiver as perguntas, nós estamos encaminhando agora para o fechamento da nossa conversa, nós estamos já superando o tempo que nós havíamos previsto, e vejo as perguntas fluírem aqui, mas agora os demais, quem quiser, por favor, coloquem ou no chat ou no Q&A. Eu tenho aqui também do ou da Deixeida. Ela me diz o seguinte: olha, eu sou focada no recrutamento e seleção. É a minha cadeira na empresa e percebo que o mercado está muito aquecido para a vaga de BP. Será que está acontecendo uma mudança de perfil, uma mudança de postura nas organizações que, para não ter pessoas direcionadas para as áreas, eu entendo aqui que ela fala das áreas de expertise, será que nós temos mais procura por generalistas do que por especialistas? Será que está mudando alguma coisa aqui? E eu vou acrescentar também da Nayara, e já ficam as duas perguntas. Hoje, você tem alguma contribuição, está dirigindo para a Bruna, no onboarding da liderança? Thalita vai responder a primeira, eu respondo a segunda. Como é que a gente faz? Fala sobre a segunda, Bruna, depois a gente vai para a primeira. Eu vou passar a primeira para a Paula. Tá, porque essa primeira eu confesso para vocês que eu não saberia responder, assim. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, a gente tem as duas posições, os dois modelos são super complementares, a gente trabalha numa
Numa super parceria, então, eu não sei dizer, assim, se tem uma tendência, não saberia responder. Mas sobre a questão do onboarding da liderança, sim, a gente tem sim. A gente não só participa, né, como eu contei para vocês, do processo seletivo, mas depois da recepção, né, do acolhimento desse profissional. Então, a gente faz uma atividade, o BP facilita uma atividade desse líder junto com a equipe, e aí falando das pessoas que vêm de fora, né, que é uma atividade que a gente chama de integração. Então, ele vai conhecer o time, a gente apresenta o time, ele se apresenta para o time, a gente facilita essa condução, e depois a gente faz uma integração personalizada com esse líder, a gente conta um pouco da empresa, a gente fala dos principais processos, apresenta alguns canais, a gente faz uma visita com ele, né, circula, roda na filial, na station que ele vai ficar. Então, assim, ele claro, a principal responsabilidade é do líder direto, mas o RH faz um pouco esse papel no primeiro dia. Então, a gente acha importante, não só nesse acolhimento, nessa recepção, mas também depois ao longo do tempo das semanas. Olha, eu sou a sua pessoa de contato, o que você precisar, a gente está aqui, aí passa um tempinho, a gente volta, pergunta como é que estão as coisas, como é que está a adaptação, e vai criando porque no final das contas, esse líder que chega, ele também é meu cliente, né? Ele é meu cliente, então não tem como a gente não fazer parte dessa, né, de todo esse processo aí da chegada dele, da adaptação, enfim, até que ele possa estar bem pleno aí na organização. Só para complementar, Bruna, eu vejo que é bem frequente em organizações que não têm processos de onboarding estruturado para a liderança e que tem BPs, é bem frequente que o BP seja responsável pelo onboarding do líder, assim, como um onboarding funcional de gestão de pessoas, vou dizer assim. É bem frequente, pela minha experiência, do que eu vejo. Legal. Rita. Muito bom. Professora Paula, como é que está aí os especialistas, os generalistas, como é que está isso? Olha, eu acho que a palavrinha da vez é agregar valor, né? Então, a gente tem até uma pesquisa que a gente usa do LinkedIn, que a gente fez lá atrás, né, professora Thalita, que a gente via realmente como é que está o volume de vagas, né? Se recrutamento e seleção tem mais, business partner tem, como é que está posicionado. Realmente é bastante aquecido do business partner. Mas hoje, não sei te dizer, né? Essa pesquisa que a gente usa, né, professora Thalita, é de 2020, mas eu vejo que recrutamento e seleção continua também aí, ó, tá bem perto de business partner. Mas o ponto é o quanto também recrutamento e seleção, né, talent acquisition, que a gente chama, está conseguindo agregar valor também para o negócio, né? Então, na lógica de que o business partner é um papel, né, não necessariamente uma posição, é o quanto você entendeu, fez a leitura daquele negócio e está conseguindo antecipar a demanda. Né, a gente brinca que é não ser um tirador de pedido. Então, na sua carreira, né, a recomendação que a gente dá de carreira, especialmente em RH, e por isso que o business partner continua muito em alta, né, e não vejo uma queda, né, professor? O senhor acho que pode ajudar a gente, está nessa lógica de caminhar agregando valor, quanto a gente caminha lado a lado, entendendo as necessidades e muitas vezes antecipando. Então, se você tem um chapéu de recrutamento e seleção que você fica só esperando, né, a demanda vindo do cliente e não questiona ou não alinha, né, muitas vezes, e não sugere, olha, será que realmente aquele perfil é o melhor perfil para aquela posição? Será que aquele líder não precisa de outro perfil? Enfim, ajudar a construir junto, né? Se você não faz esses questionamentos, a minha sugestão ou recomendação faça, né? Comece a entender, se aprofundar mais no negócio, porque essa é a lógica de ser um BP, né? Como eu busco valor, mesmo atuando em recrutamento e seleção, mesmo atuando em treinamento, mesmo atuando em remuneração, né? A gente fala isso muito no curso, não é uma caixinha só do business partner que está ali, olha, cuidando da estratégia, só atuando junto com a liderança, mas esse papel permeia as diferentes funções aí dentro da área e especialmente do negócio. Acho que a professora Thalita tem mais um ponto. Eu estava lendo ontem um novo relatório do World Economic Forum que traz muita força
para o recrutador. Então, tem um pouco de dúvida aqui, né, se é melhor investir. São, acho que duas áreas de RH que são bem fortes ainda. A primeira é recrutamento, mas talvez não o recrutamento tradicional, o recrutamento em tecnologia, como uma vaga muito buscada, uma expertise muito procurada dentro de recrutamento, e essa visão também de contribuição com o negócio. Mas esse novo relatório destaca muito essa função do Tech Recruiter, né? Que eu acho que é um... E assim, se a gente for pensar, toda a transformação também que a própria área de RH está vivendo, com a implementação de métodos ágeis dentro de RH, a nova forma de operar a tecnologia, toda a transformação digital, que a gente também... Eu brinco que, assim, eu vejo, por exemplo, como o marketing era feito antes e como o marketing é feito agora. Nos últimos 5 anos, se você era profissional de marketing que montava peça e você não foi para o digital, você não tem mais emprego. Então, eu fico um pouco numa hipótese, assim, de se você é um recrutador que, né, fazia só as entrevistas e não entrou no universo do recrutar profissões digitais, com uma outra pegada, com conhecimento técnico disso, como talvez para os negócios, para os mercados emergentes, para as startups, para as grandes empresas, você pode estar um pouco desatualizado e ter um risco ali, né, dessas, como diz o World Economic Forum, dessas profissões que começam a declinar a quantidade de vagas abertas nessas áreas. Então, fica aí para a gente pensar que essa transformação digital do RH perpassa, né, a forma também que recrutamento e seleção atua, e também a forma como um profissional de RH, que vamos supor que a gente tenha mais inteligência artificial, a gente tem mais analytics, a gente tem serviços de RH automatizados, que os famosos autoatendimentos funcionem, porque a gente sabe que não funciona, tá, gente? Mas, teoricamente, está caminhando para esse lugar. A função do BP fica mais relevante, eu vou precisar ter vários especialistas mais enxutas e áreas de atendimento mínimas, e o BP, e essa linha de frente que a Bruna descreveu da atividade dela, que vai ter mais, né, o que vai... Tudo que o World Economic Forum fala de futuro das profissões é que tudo que é mais humano permanece. E essa relação que a gente estabelece com o BP de criação de confiança é uma das partes mais humanas e de uma geração estratégica numa outra camada que tende a se preservar. Legal. Me desculpem as outras perguntas, algumas que estão aqui ainda, mas nós estamos no adiantado na hora agora. Eu queria dar uma passada geral pelas 3, para a mensagem final de cada uma de vocês, que vocês deixam para toda essa gente que esteve conosco hoje. Nós tivemos um público considerável aqui, viu? Vocês estão ficando famosas. Você quer começar, Paula, essa passagem final? Primeiro agradecer muito a Bruna, né, que veio nos presentear aí com os exemplos concretos, enfim, do dia a dia dela. É sempre bom a gente trocar essas experiências. E BP é uma constante, né, professora? A gente adora esse tema, assim, o Business Partner, ele continua agregando valor, mesmo com metodologia ágil, né, o que eu tenho visto um pouquinho lá na pesquisa. Então, continua agregando muito valor, e é um aprendizado constante, né? Quanto mais cada um conseguir olhar para si, para se desenvolver, para o negócio, enfim, como é que vai criando essas relações e contribuindo, é uma jornada muito linda. A gente adora nas nossas aulas trocar essas experiências e eu estou muito feliz. Para mim foi muito rico essa live. Nossa, muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Thalita, muito obrigada, professor André, e todos que perguntaram aqui. Muito obrigada a contribuição de vocês. Vou pegar aqui e deixar a Bruna para o final. Bom, quero agradecer a todos, a Paula, a Bruna, o professor André, e as perguntas de vocês foram incríveis, gostei muito. Eu estava anotando as perguntas de vocês, que eu acho que são perguntas muito, muito boas. Obrigada pela contribuição de todos aqui para a gente se divertir essa noite, as nerds, né, que se divertem conversando sobre tema de pesquisa, tema de aula. Percebo que estou ficando cada vez mais professora, porque eu começo a falar loucamente, não paro. Então, já me auto-percebi aqui nesse lugar, já falei demais essa noite, mas foi um prazer estar com todos vocês e reencontrar aqui a Bruna, reencontrar o professor André também por aqui.
e todos vocês. Boa noite para todos e espero que tenham tido insights importantes aí para o dia a dia de vocês, sendo BP ou não sendo BP. Bruna? Bruna? Bom, também quero agradecer. Se ficou alguém que não conseguiu fazer alguma pergunta ou que eu não respondi muito diretamente, fiquem à vontade para me conectar no LinkedIn. Vocês vão me achar lá, Bruna Infantini. Acho que só tem eu. Meu sobrenome é diferente. Então, a gente pode, enfim, criar conexão e continuar conversando. Eu faço parte de alguns grupos de RH também, então, assim, é muito, muito rico. E acho que para vocês três, né, assim, é um prazer estar com vocês. A gente aprende a cada troca, a cada oportunidade. Eu já estou com vontade de estudar de novo, de voltar para aprender, para ver essas tendências. Assim, a gente fica 10 minutos com eles, eles já falam de 3, 4, 5 referências que a gente já quer ler, já quer pesquisar. Então, assim, é incrível estar com vocês, assim, acho que é uma fonte, assim, de inspiração para a gente poder ser um profissional cada vez melhor. Muito obrigada. Muito bom. Bom, Bruna, agora você não escapa mais, tá bom? Thalita e Paula sabem disso. Quando nós laçamos as duas, elas continuam aqui com a gente vai querer muito. Pessoal, muito obrigado por participar. Perguntas inteligentes, perguntas importantes, comentários gostosos que falam a respeito de nós, falam a respeito de encontros anteriores. E com isso nós vamos fazendo e cumprindo a nossa missão aqui, que é estar sempre junto com essa comunidade que atua em recursos humanos, valorizando essa comunidade e sempre refletindo sobre como fazer mais, como fazer melhor, e refletir sempre como fazer mais e fazer melhor, sem cair em muro das lamentações, quer dizer, é construindo, né? O passado foi e agora nós vamos fazer diferente, e muito bem. Então, obrigado a todos e todas, e estamos juntos, vamos conversando, tá bom? Tchau para vocês, até!